Eu chegava lá, eu tinha a impressão que todo mundo gritava. Eles falavam só espanhol. Gritava, até meu pai gritava, né? Voltava para casa era tudo normal. Outro final de semana isso se repetia. Na época da faculdade eu fui fazer uma primeira viagem para a Espanha, fazer um curso de espanhol lá com meu irmão. Todos os lugares, todas as pessoas gritavam. Né? Aí que eu percebi, né, estando lá, as pessoas lá, a fonética do idioma, o volume é mais alto mesmo. Para você gostar as letras. Então não é que tá todo mundo bravo gritando. Não. A fonética é muito maluco isso. Quando você entra num universo chamado cultura urbana, implica em primeiro você colocar o... Vou falar rapidamente para o Gabriel falar com mais detalhes. Primeiro implica você colocar o corpo para que tenha sensações. Depois do corpo, você perceber que existe um ambiente ao seu redor. A ideia de esfera, atmosfera, noosfera. E por último, a partir do momento que você sabe o lugar onde você está, como é que você vai se relacionar com os objetos e com as pessoas iguais a você que estão lá. Essa por isso que a comunicação ela é vasta. A ideia de macro para micro. Ou macro, que são vários homens, para o micro, que é você mesmo. Na Robert Berg, ele fala que quando a criança nasce, quem tem criança considera que isso é um chocante. Que quando a criança nasce, ela é um pedaço de carne. Que ela não tem nenhum significado. É um pedaço de carne. Se você jogar isso na floresta, sobreviver com um leão, terá aquele comportamento, assim sucessivamente. Porém, como ela está no contexto humano, o que vai dar significação a esse pedaço de carne, transformar esse pedaço de carne em gente, é a comunicação. Então, ela tem as características herdadas, vem o ambiente e imprime nesse pedaço de carne uma contextualização que vai transformá-la no que nós somos hoje. Cada um trazendo a carga de 61% do ambiente e 49% de hereditariedade. Sendo que o tempo todo um tenta sobrepor-se ao outro. E é a família, nesses gritos ou nesses aconchegos, que vai dar a esse pedaço de carne, esse contexto, esse formato que nós temos. Será que se a gente ir nessa linha, a gente pode afirmar que o ambiente faz a pessoa? Faz, porém não é o essencial. Porque o ambiente, ele vai... o ambiente, ele vai sufocar ou aflorar as características herdadas. Até fazendo um paradão com o que a professora Miranda disse agora, e com o que Luiz Martino disse no livro dele. Quando nós nascemos, nós, de um certo modo, somos apenas um objeto, um ser bruto, que ele classificou a comunicação como ser bruto. Nós apenas vai ter, por exemplo, se você bater em uma criança recém-nascida, ela vai chorar. Não tem outra reação. É o primeiro contato que é a porrada. Fala. Esse negócio do ambiente com a pessoa, isso quer dizer que o ambiente não pode sofrer alguma alteração e a pessoa pode se adaptar ela ao ambiente? Sim. O ambiente não vocês leram um livro chamado Cortiço. Todo ser que vive em comunidade, ele se adapta ao ambiente. Tanto é que quando você chega num lugar novo, você nos primeiros dias acha tudo estranho. E depois você se acostuma, você pensa que as coisas mudaram. Não são as coisas que mudaram, é você que mudou. Mas ao mesmo tempo, professora, assim, esse ambiente é feito por pessoas que montaram o ambiente para que ele fosse assim. Que é a ideia do simbólico. Então, é por isso que é macro e micro na explicação do Gabriel. Se você for pensar, né, quem que faz é o ambiente que faz a pessoa que fez o ambiente para fazer as outras. O ambiente seria ter um pouquinho mais de predominância em relação ao simbólico. Porque senão a gente teria uma grande valorização às culturas e principalmente aos valores das gerações anteriores. Como a princípio nós somos um homo faber, o homem que faz, e nós fazemos sobre a natureza, então o que a natureza nos dá faz com que a gente produza algo esquecendo tudo aquilo que foi feito anteriormente. Se a gente só fosse simbólico, se a gente só fosse cultural, a gente sempre viveria olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás. Não é o caso. Isso é um exemplo hoje do discurso do meio ambiente, que hoje a gente não pode detonar tanta terra, mas o homem, Faber, detonou a terra por causa dessa situação. O ambiente foi propício para nós. O fazer contaminou o homem. Tá? Continua, desculpa. Bom, continuando. Também, até a relação, o que o ambiente faz com a pessoa, eu disse agora que se a gente bater numa criança recém-nascida, ela vai chorar. Agora, por exemplo, os japoneses, muitos sabem que o japonês praticamente não chora. É raro você ver um japonês chorar. Verdade isso.
Por quê? Porque eles sofreram muito, por exemplo, com o ataque na Segunda Guerra, da bomba de Hiroshima, fora a cultura deles. Por quê? Porque eles, no começo, quando eles são crianças, eles choravam, uma hora aquilo começou a virar rotina da vida deles, do ambiente. Aí eles começaram a criar aquela relação de seres orgânicos, começaram a reagir àquilo do modo que o ambiente lhe proporcionava. Até que elas chegaram ao patamar de homem na comunicação. E também uma coisa interessante de falar é que com o corpo nós acabamos gerando vínculos. E com esse vínculo nós acabamos nos apropriando desse espaço que nos tornou alguma coisa. Tanto do espaço quanto do tempo em que nós estamos. Toda a comunicação que parte do corpo é classificada por Prose, em 1972, como mídia primária. Até citar aqui uma frase dele: toda a comunicação humana começa na mídia primária, na qual os indivíduos se encontram cara a cara, corporalmente, imediatamente, e toda a comunicação retorna para ela. Isso é, toda a comunicação vai começar da onde? Do corpo. Não há como nós nos comunicarmos sem o intermédio do corpo. Seja a comunicação hiperlingual, isso é, que a gente está falando, ou seja, hipolingual, gestos. Por exemplo, até que o Bruno estava falando de sinais, olhar. Às vezes, por exemplo, se eu vou para uma menina, ela vai pensar: ah, tá me chavecando. Pode ser um tique também. Isso que eu ia falar. Pode ser também. Pode ser também. Aí volta um pouco do que a Luana apresentou agora a respeito da imagem e do contexto. E eu vou até avançar um pouquinho aqui na minha pesquisa e voltar depois para testificar isso. Essa parte de significado. O que é um significado para uma pessoa? É aquilo que está relacionado aos vínculos dela. Por exemplo, por que uma pessoa pode entender aquele sinal que o Bruno fez? Foi esse aqui, né? Não, sim. Não, no caso esse aqui é o do Lu, né? Porque eu não tenho. Isso aqui. Por exemplo, esse assim. Porque alguém pode entender isso como uma ofensa e outro como casamento. Depende dos vínculos que essa pessoa tem. Se ela está criada num lugar onde só fala um palavrão, entre outras, só ofensa, coisa de baixo calão, ela vai olhar aqui e ela não vai nem pensar, vai ser ação-reação. Ela já vai entender. Aí por isso que a gente fala que hoje o mundo está no nível da barbárie. Você não pode nem fazer um gesto, as pessoas já interpretam de uma forma de reação. Um exemplo é o trânsito. No trânsito você não tem mais comunicação. A única coisa que você tem primária, né? está na primária. Porque você se sente ofendido e você sente tomado o seu espaço. Tomando uma fechada de carro qualquer. A primeira coisa que você faz é xingar. Por isso que é a ideia da barbárie. Ao mesmo tempo, eu já li alguma coisa